trabalhador espírita nessa época de transição. Então, eu vou abrir, como foi feita da última vez, e o Marcelo irá fechar. Então aqui vocês podem ver as fontes que nós utilizamos para dar apoio para o nosso estudo de hoje. E digo a vocês que foi uma oportunidade muito boa, pessoalmente, poder estudar essas obras e compartilhar com vocês. Na realidade, acho que a Fátima estava mediunizada quando ela sugeriu esse tema, porque ela falou, quem fizer vai ser para ele primeiramente. Então, digo que foi para mim primeiramente esse estudo, tá bom? A gente tem umas animações que infelizmente não deu certo aqui, mas ali tem uma fechadurazinha que tem uma chave que abre uma porta e a porta está completamente iluminada. Então nós lembramos de um estudo, de uma mensagem que Emmanuel trouxe através de Chico Xavier no livro Opinião Espírita, que chama O Mestre e o Apóstolo, falando sobre o relacionamento de Kardec e de Jesus. E ele finaliza dizendo que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Antes da gente entrar, eu fiz as seguintes perguntas, analisando muito do que eu pessoalmente li. E vou passar elas para vocês, porque sinto que estamos num ambiente seguro, onde não haverá nenhum sentimento de culpa, nenhum julgamento, ninguém vai apontar o dedo para ninguém. E se formos fazer uma reflexão, que seja amorosa e que seja construtiva acima de tudo, para que nós possamos nos tornarmos melhores trabalhadores. Se puderem levantar a mão, quantos aqui já estão ativamente trabalhando na casa espírita? Seja aqui ou em outra? Ok. Os que não estão ativamente trabalhando, quando chega uma pessoa nova na casa espírita, vocês se preocupam de dar um sorriso e dar um olá? Então, vocês estão ativamente trabalhando na casa espírita. É importante que a gente se dê conta que, como foi lido na leitura inicial, que não sei se foi escolhida de propósito, as pequeninas tarefas que nos competem, nós vamos fazendo ela com boa vontade, reconhecendo a oportunidade que nos é apresentada, para que as grandes possam chegar de encontro a nós. Não precisamos ir atrás delas, até mesmo porque às vezes temos medo. A verdade é que muitas pessoas se limitam do trabalho espírita por medo. Qual é o medo? É a responsabilidade. Então, a gente vai jogar essa pergunta. Como trabalhadores do Centro Espírita, do Movimento Espírita, nós nos damos conta verdadeiramente dessa responsabilidade? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu conheci a doutrina espírita aqui na América. Eu tinha 14 anos. E ia com 15 anos, com 16 anos, com 17 anos. Participava da mocidade, participava ativamente dos piqueniques. E via as pessoas que iam falar lá na frente e eu vivia pedindo para fazer palestra. Tia, deixa eu fazer palestra. Tia, deixa eu fazer o preparo. E ela falava assim, vai estudar, menina. Vai estudar e a gente conversa. E aí, através do tempo, eu fui me dando conta disso. Uma vez que fui fazer o primeiro preparo, fui entender o porquê da necessidade do estudo. E parece que depois de um tempo, nós caímos num movimento onde a gente meio que se acomoda. Parece que a gente não analisa verdadeiramente a questão da grande responsabilidade que nos é oferecida. Nós estamos ativamente nos esforçando para seguir as instruções dos bons espíritos. Porque nós temos muitas obras disponíveis, temos pessoas que admiramos no movimento espírita, o Divaldo, o Alberto, tantas outras pessoas que estão ativamente ali. Nós temos muito que aprender com eles. Prestemos atenção nas experiências que muitas vezes eles nos trazem. Prestemos atenção nas mensagens que Emmanuel nos traz, que existe nas obras de André Luiz. Bastamos pegar o livro Missionários da Luz para entender o que acontece nos bastidores de uma casa espírita e ver como que é importante seguir as instruções dos bons espíritos, porque nós trabalhamos em conjunto com eles. E isso deve nos dar
uma segurança maior na questão da disseminação da doutrina espírita. Estudamos as obras de Allan Kardec, que oferecem as diretrizes, a base segura para que a gente possa pisar nesse chão trilhado que nós escolhemos para trilhar para o nosso aperfeiçoamento. São perguntas que nós fazemos. Estamos animados ou desanimados? Encorajados ou desencorajados? Cansados? Cadê aquele ânimo inicial do espírita iniciante? Quem lembra aqui, trabalhador iniciante espírita? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Como está a nossa fé? Como que nós encaramos os obstáculos que naturalmente surgem quando nós optamos por vivenciar, sentir, tentar exemplificar e disseminar a doutrina espírita? E mais ainda, a pergunta que todo trabalhador espírita deve fazer é se ele faz aquele treino básico que deve ser constante, que se chama reforma íntima. Porque a gente vai ver que será uma das questões, das condições de sermos verdadeiramente trabalhadores da doutrina espírita. Antes de entrar realmente, nós buscamos duas reflexões que encontramos no livro Em Nome do Amor. É um livro compilado por o Geraldo Campetti, o Marco Antunes e o César Perry, que é o atual presidente da Federação Espírita do Brasil. E ele então traz esse livro Em Nome do Amor, Mediunidade com Jesus. E uma das coisas, as reflexões que Divaldo nos traz, se puder ir para a segunda slide, por favor, é que o movimento espírita, composto por seus trabalhadores, ele repousa suas bases na casa que se deve dedicar ao espiritismo. Ele dirá que o centro espírita, ele é a célula básica do nosso movimento espírita na Terra, acrescentando para a gente que, na verdade, este movimento, quando alguém decide abrir uma casa espírita, é um movimento que parte de lá para cá. Então, daí a gente começa a entender a questão dessa célula básica do movimento espírita. Assim como a família é a célula básica da sociedade, e vemos a seriedade da função da família, o centro espírita é a célula básica do movimento espírita. Quando uma família ou quando as pessoas não dão o devido valor, não atendem às responsabilidades na família, diz que a sociedade sente os efeitos. O mesmo pode-se falar da casa espírita, se ela é a célula básica do movimento espírita. Então a gente tem que olhar o movimento espírita como está. A nossa casa está ativamente trabalhando para manter o nosso movimento saudável? Existirá diferenças entre casas espíritas? Sim, e isso é saudável, porque atende à necessidade de diferentes pessoas. Mas o objetivo ideal é o mesmo, é a disseminação da doutrina espírita. Todo trabalhador é válido. Cada casa espírita, ela é especial. Uns visam mais a questão da evangelização, outros prestam mais atenção na questão do atendimento fraterno, as reuniões mediúnicas, outros têm um conjunto do todo, a questão do passe. Então, ele vem nos dizer exatamente isso. É a célula básica do nosso movimento espírita. Por que é importante a gente entender que o planejamento de uma casa espírita vem de lá para cá? Vamos ver o que diz Divaldo. Quando se trata de uma floração que veio com o pólen do mundo espiritual, a grave responsabilidade dos seus membros. Ele começa dizendo isso. Portanto, conforme a opinião das entidades amigas e venerandas, comprometemo-nos aqueles que assumimos deveres graves antes do berço, firmando documentos de responsabilidade. Opa! Firmamos documentos de responsabilidade no mais além, que devemos cumprir aqui na Terra, para uma posterior avaliação depois do nosso decesso tumular. Então, nós vamos falar da questão do salário do trabalhador espírita, que vai ser revisto uma vez que nós retomarmos, após termos completado
aquilo do que nós nos comprometemos a fazer aqui na Terra. Nesse estudo, nós não vamos falar sobre médiuns, sobre dirigentes, sobre os passistas. A gente vai focar no grupo todo, porque senão nós não estaremos fazendo jus à questão do trabalho. O trabalho é em conjunto, mas existe uma função primordial, desde aquele que fica ali atrás, servindo as refeições, que acha que é insignificante, e na verdade não é, porque ele põe carinho e põe dedicação, aqueles que se prestam a ajudar na higiene física do ambiente, que para mim ajuda na higiene espiritual do local também, até aqueles que estão na frente, dirigindo uma casa espírita, fazendo palestras, trabalhando ativamente no passe. Divaldo irá dizer que a função primordial e importantíssima da casa espírita, individualmente e coletivamente entre os seus trabalhadores, é tentar trazer de volta o cristianismo. É importante e interessante ele dizer isso, porque nós fomos de fato prometido o Consolador. Jesus falou isso: se me amardes, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, porque Ele foi o primeiro. Jesus foi o nosso primeiro Consolador. Então Ele vai e diz que enviaria outro Consolador, para que nós pudéssemos o quê? Para que ficasse conosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. E assim vai. E é interessante, porque vendo dessa maneira, Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, dirá que Jesus, simbolicamente falando, que o Espiritismo, simbolicamente falando, é Jesus que retorna ao mundo. O nosso Consolador, o primeiro Consolador, voltando simbolicamente falando, na doutrina espírita, convidando-nos ao nosso aperfeiçoamento através do quê? Do trabalho construtivo e constante, individual e coletivo, quando nós vemos a questão do trabalho da casa espírita. Nós estamos completando, já abril foi na realidade o mês que se completou, 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é à toa que este ano as casas têm a necessidade de trazer o Evangelho e celebrar. Cantinho de Luz está fazendo a Joresp, tudo em volta do Evangelho. A Fátima vai encerrar o Evangelho à luz do Evangelho. Então, tudo isso a gente vai ver na doutrina é muito jovem, 150 anos. Será que é essa a primeira reencarnação que nós temos como trabalhadores espíritas? Não é? Se for, é muito especial também, porque nós estamos num momento de transição planetária. Então vamos tentar ver, será que nós já participamos de uma transição planetária? Quando saímos do mundo de primitivismo para o mundo de provas e expiações? Ou será que já participamos de um mundo de provas e expiações e não participamos ativamente no processo de transição para herdar a Terra? Um mundo já de regeneração? Será que perdemos o barco? Então é muito importante essa reencarnação para nós que optamos trabalhar na doutrina espírita. A questão também de Jesus ser simbolicamente o que retorna ao mundo através do Espiritismo é importante porque nós vamos ver que no trabalho da casa espírita nada poderá ser accomplished, conquistado, completo, terminado, sem Jesus. Sem Jesus, como é que fica a administração de uma casa espírita? Sem Jesus, como é que sai, com que sentimentos sairão as palavras da boca de um palestrante? Falávamos sobre isso, que tem conteúdo, mas não tem o tato, não envolve, não toca, não encoraja as pessoas a recomeçarem, porque Jesus tinha esse dom, ele era terapeuta. Ele incentivava as pessoas a se levantarem e seguirem, a não pecarem, a entender o que causou ali o seu mal físico. Então, sem Jesus, como é que fica o trabalho daquele que trabalha com a cura na casa espírita? Trabalhando na caridade, do trabalho, do passe, do atendimento na reunião mediúnica, conversando com os espíritos sofredores, perseguidores, que na verdade estão altamente adoecidos
do coração. Como que nós trabalhamos na casa espírita sem Jesus? Os julgamentos que são feitos, no atendimento fraterno, quando alguém nos busca e fala dos seus problemas piores, que estão lhe doendo a alma, sem Jesus, olharemos para a pessoa com compaixão, sem julgar? Encorajaremos a ela a buscar uma solução? Então, se a doutrina espírita simbolicamente é Jesus retornando ao mundo, nos convidando a esse trabalho, é como de fato se ele estivesse fisicamente aqui, o nosso líder, o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia. Então, a doutrina espírita, diz Divaldo, deve ser levado às criaturas com diretrizes seguras, com a base do Evangelho de Jesus e na codificação, obras que temos disponíveis para o nosso estudo e reestudo. Não é uma obra de leitura fácil, que nós pegamos uma vez, lemos as 1019 perguntas, mais a introdução, os prolenômeros, e pensamos que já entendemos tudo. Porque se pegarmos a mesma pergunta daqui a 5 anos, veremos ela de maneira diferente. Falávamos sobre isso, né, Mac? Às vezes a gente lê uma pergunta, estudamos ela em grupo, daqui a 1 ano estudamos de novo. A nossa mente se ampliou, se abriu, nós estamos entendendo a doutrina de uma outra maneira. Então, o que a doutrina, com a codificação, oferece é a base ali para a gente poder, de fato, começar no trabalho ativo da disseminação da doutrina espírita. Vejamos que a casa espírita, ela é considerada, nas palavras de Divaldo, como um colo de mãe. Olha que bonito, ele diz assim: o colo de mãe que agasalha os filhos do sofrimento que chegam batidos pelas tempestades do mundo. Aqui são as pessoas que chegam à doutrina pela dor, muitas vezes fomos nós. Raras pessoas que chegam pela doutrina, através da doutrina espírita pelo amor. Muitos chegam abatidos por essas tempestades do mundo, procurando abrigo, consolação e diretriz. Não é à toa que Jesus era carpinteiro, porque era como se nós tivéssemos um santuário, um lugar seguro para nos abrigar. A casa espírita é isso também. É um local também de trabalho, uma oficina que nos é oferecido, aonde nós nos aprimoramos para bem servir a divindade, por meio da nossa transformação moral e de socorro a nós e aos nossos irmãos. Alguém já participou de uma reunião mediúnica? Então chegam os espíritos sofredores e nós pregamos a questão do perdão. Nós pregamos a questão de ter confiança em Deus, de recomeçar. Então esse socorro que nós oferecemos às entidades é um socorro para nós também. Semana após semana são lições vivas de Evangelho na nossa frente, nos convidando a avaliar a nossa postura. Porque falamos de perdão ao espírito que está altamente sofrido, mas ao que está ao nosso lado nós temos dificuldade de perdoar. Então a doutrina espírita, no trabalho constante, ela nos oferece essa oportunidade. Socorremos, mas nos socorremos também. É também um hospital para as almas enfermas, porque enfermos todos nós somos. Não existe distinção na casa espírita, todos somos iguais, todos temos enfermidades da alma, seja dessa vida ou sejam questões que ainda nos seguem do passado. A consciência culposa, seres que mutilam qualquer oportunidade de felicidade nessa vida atual por carregar sentimentos de culpa tão profundo de uma outra existência. Ou então, as situações que ainda é característica nossa por estarmos num mundo de provas e expiações. Ainda somos um pouco egoístas, né? Temos as nossas invejas, os nossos ciúmes, temos a dureza ainda de coração, mas já caminhamos muito também. Então o centro espírita é o local que oferece, através do trabalho, o processo da nossa autocura também. A cura não é só relacionada ao passe. O que é uma pessoa que está trabalhando ativamente, se autocurando? O que será que isso quer dizer para a gente? Então, é isso que Divaldo fala. Caracteriza-se essa questão da autocura pelo esforço que a pessoa faz, que nós fazemos,
E através desse esforço de aperfeiçoamento, nós fazemos com que a saúde venha do interior para o exterior. Uma outra questão que vale a pena a gente ler no livro Em Nome do Amor é a necessidade que Joana de Ângeles fala de Divaldo para nos dizer sobre a necessidade e a proposta de espiritizar. Alguém já escutou falar? Vamos ler sobre isso. Tem muitas coisas no site do Divaldo que falam sobre essa questão, para que a gente não perca as diretrizes. Ela diz que através dessa proposta de espiritizar o ser, o trabalhador, é ali que nós vamos conseguir manter dentro do nosso santuário de bênçãos essa conexão que nós temos de ter um intercâmbio com a divindade. É importante que ela fala sobre isso para a gente, por quê? Porque ele diz que vê muitas pessoas, trabalhadores, portadores de sentimentos nobres, muito preocupados com as coisas externas, que não fala diretamente ao ser por dentro. Nós vemos muitas modalidades, muitas novidades que estão entrando nas casas espíritas e as pessoas fugindo do essencial, da simplicidade, da humildade no trabalho. Então, a proposta de espiritizar tem nessa proposta também a questão a terapêutica espiritual, não somente para aqueles que participam da casa espírita, como também para aqueles que trabalham na casa espírita. É uma oportunidade muito grande para a gente, mas é também uma responsabilidade muito grande, especialmente para nós que estamos fazendo parte dessa fase decisiva do nosso planeta. Qual é a grande responsabilidade do trabalhador espírita no tempo de transição planetária? Uma coxinha para quem souber a resposta. Ou um prato de macarronada, que eu acho que tem salsicha, não tem? Sabia, tem, não tem? Ai, que pena. Mas assim, macarronada. Qual será a responsabilidade do trabalhador espírita na época de transição planetária? Por favor. Será tornar-se um exemplo daquilo que se faz instrumento. Essa é a responsabilidade do trabalhador espírita nessa época de transição planetária. É interessante ele falar isso, porque se a gente faz palestras belíssimas, a gente não escuta as nossas próprias palavras, como é que a gente aplica no nosso dia a dia? Se a gente oferece os conselhos no atendimento fraterno para uma pessoa que nos busca e diz da dificuldade que ela tem de perdoar o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, como é que então nós vamos agir perante aqueles que estão ao nosso redor se só o que a gente tem é fala vazia, não estamos internalizando o que nós estamos ali pregando? Por que a gente fala sobre a questão da necessidade de nos tornar exemplo daquilo que a gente faz instrumento? Vejamos que Divaldo diz que nesse momento o que vai acontecer serão os fenômenos de transição, de provas e expiações para o mundo de regeneração. E os espíritos mensageiros do Senhor, preparando nessa fase esses caminhos, eles precisam de pessoas exemplo, para que essas pessoas possam, em retorno, servir de referência para aqueles que estão acompanhando. O tempo de transição ainda vai trazer algumas dores. Então, se o espírita não faz esse papel de se tornar exemplo do que ele aplica, estuda, ensina, que ponto de referência terão aqueles que estão andando ao seu redor? O mundo está negro, dark, escuro. O espírita, fazendo-se exemplo, ele vai iluminando os passos dele, como vagalumes, e vai iluminando os passos para que os outros sigam e consigam também, de fato, conseguir acender a sua própria luz. O que eles estão pedindo da gente é um esforço aonde a gente tem que ser puro e perfeito nessa encarnação? O que Kardec diz? Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e os esforços, o simples esforço que faz para domar as más inclinações. E os espíritos nos dirão que nós raramente fazemos um pouco de esforço, que a gente tem a capacidade de domar essas más inclinações. O que falta às vezes é a vontade.
o esforço que a gente não faz. Então isso não quer dizer que a gente vai ter uma postura de espiritonas, não? Seremos pessoas que estão ali ativamente trabalhando para tentar ser melhor. É interessante que as pessoas, elas prestam atenção nisso. Uau! O que faz a Fátima ter essa fé que a movimenta, que a sustenta nos dias tão difíceis? Uma pessoa que está doendo por dentro, sangrando o coração, na época de transição que se fala de placas tectônicas e terremotos, existem as placas tectônicas do nosso coração que se movimentam e causa dor e desconforto. O que sustenta essa mulher? Então ela vai servir de exemplo e eu vou buscá-la. Eu quero saber porque eu preciso saciar a minha dor. O que alimenta o Mackenzie nos seus dias de aflições? Se ele perde um ente querido, por que ele não está no desespero? Ele sofre, ele chora, mas por que não se desesperou? O que dá a força ao Mackenzie? Então é isso que a gente vê o codificador nos chamando a atenção. O verdadeiro espírita será aquele que se transformará moralmente. Digo a vocês, por experiência própria, eu juro para vocês que é interessante que quando a gente realmente firma em fazer qualquer trabalho interno, de repente o tempo passa e você nota que mudou. Você não sabe quando foi, nem aonde, qual foi a linha decisiva ali, daqui para Andréia velha, Andréia nova, mas você sente que você não vibra mais como você vibrava. Certas questões que encontravam ressonância e vibração não faz mais sentido para a gente. Certas coisas que nos alimentavam passam a ser fútil, passa a ser vazia, não alimenta mais a nossa necessidade. E é interessantíssimo quando isso acontece, porque a gente se olha no espelho e é como se tivéssemos tido uma outra reencarnação numa mesma vida. É o trabalho que a gente faz, o esforço de domar as nossas maternezas. Tenho muito ainda, viu, gente? Só estou falando de uma pequenininha assim, que a gente consegue discernir entre todos. Jesus convidou quem para segui-lo e fazer o trabalho de disseminação na terra? 12 discípulos. Quando mostram os desenhos dos discípulos, mostram eles com halo, né? Eles não eram perfeitos, não eram santos. Eles, meu Deus, Pedro Durão, se eu fosse discípulo daquela época, eu acho que eu seria Pedro. A dureza de Pedro, e Jesus o chama para ser pescador de homens. Não sei se vocês já leram essa passagem de Amélia Rodrigues, como Pedro se posiciona quando Jesus manda ele lançar a rede e ele se ajoelha diante do mestre, põe-se a chorar e diz: retire-se de mim, de perto de mim, porque eu sou um homem pecador, reconhecendo a grandeza de Jesus. E ele fala: levanta-te, Pedro, vós sereis de agora em diante pescador de homens. O convite que ele fez, reconhecendo as limitações do companheiro, os outros que o seguiram, é a grande construção de bem e de amor no mundo. A seara de Jesus é enorme e ele mesmo havia dito isso. Tem muito trabalho a ser feito. Por que no movimento espírita os trabalhadores competem uns com os outros? Nós fazemos parte dessa competição. Se alguém tem uma ideia melhor do que a nossa, a gente, em vez de aplaudir, poxa, por que não foi minha ideia, né? Devia ter patenteado, eu pensei nisso antes, não patenteei. Né? Agora o Marcelo está com crédito da ideia boa que eu tive. Em vez de felicitá-lo, em vez de aplaudi-lo, em vez de ver como é que nós podemos adicionar, e eu falo isso, tudo que eu estou falando, eu tenho dificuldade de fazer, trabalhar em conjunto, mas existe muito trabalho a ser feito. Existem mais de 6 bilhões de almas no mundo, encarnadas. Esquece as desencarnadas. Esquece não, esquece só o número, né? Porque não dá para esquecer delas, porque existe essa relação constante da qual a gente vai falar aqui também. Mas o que ele diz é que tem um campo imenso para ser cultivado. Existe muita coisa para ser feita. E a diferença dos 12 discípulos são também as diferenças que nós temos. As qualidades e potencialidades que cada um temos que são valiosas. Então a questão de se comparar, né? Nós não podemos nos comparar aos outros, porque temos qualidades que são únicas. Muitas vezes a gente pode admirar as pessoas pelos que elas já conseguem fazer, mas não entrar num movimento de desânimo, de ficar descorajado, porque muitas vezes essa influência negativa que vê que nós estamos lutando contra quem fomos,
quer de fato nos atrasar os passos. E não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é potencializar, usar cada um de seus discípulos para que a sua obra se encontre efetivamente terminada quando ele voltar. Então, embora a seara seja grande, existem poucos trabalhadores. Por quê? Por que será que existem tão poucos trabalhadores na seara de Jesus? A Casa Espírita promove oportunidades para promover uma pessoa que mostra interesse em fazer uma coisa pequena que seja. Eu digo para vocês que comecei a frequentar a casa de Norte Miami depois que me casei com meu esposo e notei uma característica bem interessante da casa. Quando chegava alguém novo, automaticamente, depois a pessoa se familiarizar, começar a estudar um grupo de estudo, e a casa notar a seriedade e perseverança, dá uma tarefa pequena, para que a pessoa se sinta útil dentro da casa. Eu tenho algo a oferecer, porque essa casa também é minha. Nós somos todos irmãos. Então, a promoção do trabalhador espírita. Ou será que é porque os espíritas andam desanimados e desencorajados? E se esqueceram, então, talvez, para quem trabalham? A quem servimos? Se Jesus nos convidou e Ele é a boa nova na terra, por que estamos infelizes? Cadê a alegria? Aquele otimismo do início. Nós temos que buscar cativar e alimentar isso aí. Teresinha de Oliveira dirá no livro Quando o Evangelho Fala que no mundo existem 1000 pessoas que buscam gozar, brilhar, dominar o mundo, mas praticar a caridade, ajudar as almas carentes e sofredoras, fazer o atendimento, nós vamos encontrar muitas poucas pessoas. Ela diz que é preciso saber trabalhar neste campo e querer fazê-lo apesar das dificuldades. Então, saber trabalhar e querer. O saber trabalhar são para aquelas pessoas que pensam que não precisam mais estudar, que não precisam se preparar para palestras, que não precisam se preparar para um trabalho de atendimento espírita na casa, ou estudar sobre o passe, ou sobre a mediunidade. Quantas pessoas chegam na casa espírita sentindo sintomas e já querem entrar na reunião mediúnica? É muito perigoso. E se a pessoa estudar por que, ela vai entender. Então, saber trabalhar e querer fazer também. Embora são poucos trabalhadores, uma das características interessantes que Jesus nos aponta que somos é que nós somos o sal da terra. Pois com a sua presença, se perseverar, perseverando, superando as suas dificuldades, com a sua presença digna, correta, impede a degeneração total daqueles que nos cercam. Vós sois o sal da terra. Ele adiciona, eres também a luz do mundo, pelo conhecimento que nós vamos adquirindo, através do estudo, esclarecendo o sentido da vida, iluminando os nossos passos através do estudo e esforço no bem, nós iluminamos também o caminho daqueles que nos seguem de perto. Ele convocou 12 a fim de executar a sua tarefa, mas ele também convocou tantos outros na qual nós hoje nos integramos, porque todos nós temos capacidade de servir e todos nós podemos de uma maneira contribuir de uma forma única. Vejamos que nenhum deles, como nós falamos aqui, era perfeito, mas uma das condições essenciais que tinha para o discípulo que Jesus convocava, que não mudou hoje, é que era necessário estar com Jesus. Essa era uma das condições que ainda hoje é um dos característicos do resumê espiritual de vocês, tem que estar lá. Estarei com Jesus. Essa era uma da condição para aquele que quisesse de fato trabalhar com Jesus. Na próxima slide, nós vemos aqui a chamada que é feita no Evangelho segundo o Espiritismo. Existe a missão dos espíritas, mas aqui é o convite de irmos e pregar os ensinamentos. Sois vós os eleitos de Deus, e de pregar a palavra divina. Um chamamento pessoal aqui que nós vemos e colocamos
destacando: os espíritos elevados estão convosco. Sob os esforços incessantes da enxada da charrua evangélica, é que o nosso esforço se frutificará. E se não for dessa maneira, não produzirá, não terá efeito. Mas é importante que nós trouxemos isso aqui, porque se fomos convocados, se aceitamos dar o primeiro passo, que é estar com Jesus no trabalho espírita, eles dizem que nós não estamos sozinhos. Como poderíamos estar sozinhos num trabalho tão grandioso como esse? Os espíritos benfeitores estão conosco também. Então, sendo que nós somos seres sociais, sendo que nós temos que trabalhar em conjunto, esse é o próximo passo que a gente ia falar aqui, as questões da condição do trabalho, nós vamos ver exatamente uma das primeiras condições, que é o estudo constante. Lembrando que eles estão conosco e que nós já demos o primeiro passo ao trabalho espírita, que é estar com Jesus. Vamos ver o que Teresinha disse. A primeira condição do trabalho é que nós não tenhamos restrição de pessoas. Pois, se me amardes, se amardes somente aos que vos amam, que galardão havereis? Ou seja, a gente vai querer trabalhar somente com aquelas pessoas que gostam da gente? Que nos acham bonitinhos? Que nos toleram a presença? Porque se a seara é enorme e existe mais espaço para que novos trabalhadores entram, haverão atritos. Então o trabalho, o esforço que a gente faz sem restrição, sem colocar limites com quem nós vamos trabalhar. E isso é muito difícil, é dificílimo, mas é possível também. Tanto que houve desavenças entre os espíritos, entre os discípulos. Nós vemos isso no livro Paulo e Estevão. É muito bom nessa obra também. A outra condição é sem se prender a convenções, como Jesus não se deteve ante as limitações do sábado, argumentando: é, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então essa é outra condição do trabalho do trabalhador espírita, sem se fechar no âmbito familiar. Pois que quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quantas pessoas têm problemas em casa por questão de estar trabalhando ativamente na doutrina espírita? É uma das questões. A gente vê, é raro às vezes você ver um casal que trabalha juntos. Por isso que falo para o Marcelo, todo Valentine's Day, eu sou espírita. Não, é difícil você encontrar alguém que compartilhe dessas ideias e não cause problema em casa. O meu pai, a minha mãe não concordam, o meu tio, então eu tenho atritos, vou deixar de fazer. Temos que prestar atenção, a condição do trabalho é a gente não se deixar perder por essa questão. Eventualmente verão os nossos esforços, quem sabe no além, quando nos seguem por perto e vê o que estamos fazendo. Mas até lá, vamos seguindo orando e confiando para que esse dia chegue. Esperamos antes que a pessoa desencarne e quem sabe participe ativamente com a gente. Sem interesse egoísta, de lucro ou qualquer vantagem pessoal, já que de graça recebemos, de graça temos que dar. Uma outra condição muito importante, a doutrina espírita, na minha disseminação, aparece ou sou eu que apareço? Quem está aparecendo mais? Qual é a nossa preocupação? Eu quero ser a boa da doutrina espírita, a espiritona, ou eu quero que a doutrina que brilhe e que alcance os corações? É uma questão íntima que nós temos que fazer também. Com disposição de se doar inteiramente, certo de que quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quantos de nós deixamos um estilo de vida e a encontramos de outra maneira, através do trabalho, a disposição de se doar inteiramente pela confiança do que nós estamos de fato fazendo? Não é aquele espírita que senta em cima do muro, que que tem ainda as paixões, as coisas que ainda aprende, mas ele também quer trabalhar na doutrina espírita, ele fica naquele conflito. Ele tem que se entregar inteiramente, se doar, com previdência, procurando pensar e prever antes de agir, como aconselha a parábola da edificação de uma torre. Alguém já leu essa parábola? Interessantíssimo, nós não vamos abri-la aqui, mas uma das questões dessa condição de trabalho são aqueles espíritas que no início ficam bem entusiasmados, vêm com tudo, né? Querem fazer tudo
e aí um primeiro obstáculo, ou ele vê que não dá conta, ele desanima. Então, eles falam aqui pra gente, nós temos que nos deixar conduzir com entusiasmo, sim, mas não aquele entusiasmo exagerado que não produz. É aquele que é feito com tranquilidade, com alegria de servir e fazendo tudo dentro do seu limite. São criaturas muito boas, muitas vezes, mas precipitadas. Então, a casa espírita dá algo para ele, tenta fazer com que ele se adeque ali dentro. O entusiasmo é bom, mas sem que seja muito precipitado tudo que ele queira fazer. Porque uma vez, né, a garota aqui de 16 anos, né, deixa eu fazer a palestra, vamos com calma. E aí a gente vai vendo o que a gente tem condição de fazer. Com rendimento, apresentando o resultado possível e desejado como esclarecido na parábola dos talentos. Então, dessa maneira a gente vai vendo o resultado possível e desejado. Nós temos que ver e entender quais são as nossas limitações, as nossas condições, o que a gente tem a capacidade de fazer, abraçando as obras pequeninas que nos são apresentadas, aguardando para que as grandiosas venham de encontro com a gente, porque Jesus, os benfeitores, e ainda mais a equipe espiritual conhece cada um de nós, conhece onde está de fato o nosso talento, o que cada um tem para oferecer e como tem para oferecer também. Dessa maneira, a seara se abre para todo mundo. E existem várias funções, como a gente vai ver. Now hiring. A única posição que não está aberta é a de mestre. Porque essa Jesus já filled up, não tem mais. Mas nós podemos ser lavradores. Pessoas que trabalham arrancando ideias errôneas, abrindo caminhos para ideias superiores. Nós podemos então, dentro da doutrina espírita, lavrar, preparar o solo. Podemos ser dessa maneira os semeadores, aqueles que vêm, uma vez que as mentes estão abertas para essas novas sementes, colocar as verdades, falando a palestra espírita, os cursos que são oferecidos na casa, escrevendo e, no maior e melhor caso, exemplificando. A frase que o Cantinho de Luz tem em cima, que foi escolhida, pratique o Evangelho sempre quando necessário, ou melhor, pregue sempre o Evangelho. Quando necessário, use palavras. Então, a questão do exemplificar, as pessoas que estão nessa postura de semear essas novas ideias. A outra posição é de pescador, como Pedro, atraindo as pessoas a, quem sabe, se interessarem pela doutrina, para as coisas do espírito imortal. O que é esse body of knowledge que você tanto fala, essa imortalidade, reencarnação? O que é isso que traz o conforto para a questão de perca de pessoas, de entes queridos? Então somos convidados também a ser pescadores. E nessa época de transição, existem muitas pessoas vagando o mundo sem saber para onde ir, buscando um porto seguro, como se estivesse numa noite escura, muito longa, buscando um lugar onde elas possam se iluminar. Esses aqui, da qual abre-se para qualquer pessoa que quiser trabalhar, de uma maneira pequena ou grandiosa, oferecerá a essas pessoas que seguem no mesmo instante em que nós nos encontramos, um lugar seguro para repousar. E mordomos, as pessoas que administram os recursos e também as atividades da seara na casa espírita. Nós temos que levar em consideração que tudo isso aqui, entre outros, nos dá toda uma função de servir. Nós todos podemos ser servos de Jesus, servindo ao próximo. O serviço não começa e não termina na casa espírita. Ele é constante, no lar. Quantos de nós já falamos sobre isso? As pessoas que estão ao nosso lado, nós podemos servir a elas. Diretamente servimos a Jesus através da paciência, da tolerância, do perdão, do amor. Nós somos constantemente convidados a servir. E na casa espírita não é diferente, porque estamos ao redor de outros trabalhadores, pessoas que nos testarão muitas vezes os nossos limites, as nossas paciências. Nós temos que exercitar o mesmo, como se fossem nossos irmãos,
na nossa casa espiritual também. Falamos a questão de trabalhar em conjunto. E digo a vocês, sinceramente, que às vezes eu tenho vontade de trabalhar sozinha. Seria mais fácil, né? Ninguém ali dando palpite do que seria melhor, e às vezes é. E o nosso orgulho não aceita, né? Às vezes a gente não quer aceitar, às vezes até que a gente aceita. Quando a gente está num good day, a gente está num dia bom, a gente até que abre, né? E tudo muito bom. Mas Emmanuel nos traz a questão do porquê trabalhar em conjunto. Um dos sinais perigosos que nós estamos entrando é quando a gente sente que a gente quer se isolar. Isso é muito perigoso, temos que prestar atenção. O isolamento do trabalhador espírita faz com que o que aconteça? Obsessão, as ideias. E muitas vezes as pessoas que se isolam das pessoas que era mais cara a elas, que mais escutava, buscava para desabafo, para conversar. De repente, a pessoa não quer escutar mais dela, não busca mais, não atende o telefone, se isola, sai da casa espírita. Então, Emmanuel explica por que ele diz: em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus que se aperfeiçoa em todos os lugares. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observe em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da sua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Jesus, aliás, falava: quando estiver 2 ou mais pessoas reunidas, ali eu também estarei. Então a gente vai vendo que, se for difícil, nós temos que lembrar que existe a presença de Jesus no trabalho da casa espírita. Então nós temos que buscar, porque esse é o primeiro passo do trabalhador espírita, estar com Jesus. Veremos então que dentro do nosso trabalho, se nós prestarmos atenção e notarmos sinais de ciúmes, de desavenças, de competição, prestemos atenção e tentemos nos desviar disso, porque o que nós queremos que prevaleça é a doutrina e não os nossos interesses pessoais, porque disso o mundo já está cheio e tem muita gente sofrendo exatamente por causa disso. As que estão diretamente sendo afetadas e as que estão afetando também. Todos sofrem nesse movimento. A gente vai ver então, na próxima sociedade, o lembrete de Dr. Bezerra de Menezes. A sociedade terrena vive na atualidade um grave momento mediúnico no qual, de forma inconsciente, dá-se um intercâmbio entre as 2 esferas da vida. Então a pessoa diz assim: meu Deus, eu estou sentindo uma pressão, é uma influência sutil que eu sinto, eu não consigo me desvincular. Dr. Bezerra, nessa mensagem, nos lembra essa época de transição, época em que as 2 esferas da vida se mesclam, potencializando muitas vezes, através da mediunidade de outras pessoas, essa situação aonde fica esse intercâmbio, fazendo com que a situação, a nossa vida, o nosso estado espiritual sofra uma pressão, que a gente tem que trabalhar mais hard ainda, com mais dureza, com mais vigilância, para nos desvincular. Ele vai nos lembrar que nós reencarnamos para servir em favor da nova era, contribuir, para que a gente contribua, entendendo que existe esse intercâmbio entre as 2 esferas da vida e que vive nessa atualidade momentos graves. A gente tem que ter o dever de então ver como podemos contribuir melhor. E uma das melhores maneiras que a gente vai contribuir é estando atentos. Jesus falou que nos enviaria como ovelhas, não foi? Envia-vos como ovelhas entre lobos. Ovelha, animal útil e calmo, que é característica do trabalhador cristão. Então ele diz: seja
prudente como a serpente e simples como a pomba. Quando a serpente se rastreia no chão, ela sente alguma palpitação, alguma coisa no chão, ela recua até entender o que é. O espírita tem que vigiar. Sentimos alguma pressão, alguma influência, alguma coisa que esteja acontecendo, paremos, oremos e vigiemos. Cuidado com a impulsividade, cuidado com o desânimo, cuidado com o desespero, cuidado com muitos sentimentos inferiores que muitas vezes nós deixamos que tome posse do nosso coração. Mas ele disse que nós não estaríamos sozinhos. E esse é um dos grandes conselhos e consolos que ele nos dá também. Se você puder passar 2 slides, por favor, pode ir. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá na terra sem a vontade do Pai. Não temais. Então ele fala que nós teremos um amparo dentro desse trabalho. Nós temos a assistência dos espíritos benfeitores nessa época de transição. Se existe a influência e a perseguição do plano espiritual inferior a querer nos atacar e atrapalhar, existe um outro lado bem mais forte e potente também, no qual nós temos que nos afinizar, entrar em sintonia com eles através da prece, da oração. Muitas vezes a gente fica só nesse lado, sofrendo as perseguições espirituais, caindo em depressões, obsessões simples, que se fizermos um esforço podemos nos desvincular, mas o trabalhador espírita nessa época ele tem que tentar mudar a sintonia mais ainda para o outro lado. Até que horas tem, Fátima? 8h30. O trabalho espírita vai ter como resultado um salário também. Qual será o nosso salário? Pedro disse: Senhor, quanto a nós, vês que tudo deixamos a te seguir e te seguimos. A parte da pergunta é: o que receberemos de volta? Então, dentro disso, nós podemos buscar a resposta na parábola dos talentos. Porque veremos como 3 servos, que foram dados 3 talentos, agiram e o que eles receberam de volta. E podemos ver também a parábola dos trabalhadores, dos lavradores maus. Aqueles que por negligência, negligenciaram o seu compromisso com a doutrina espírita e o resultado quando chegam do outro lado de lá. Muitas vezes, quando Jesus recomendava que nós trabalhássemos pela comida, uma outra coisa que ele recomendava é que nós trabalhássemos também pelo que permanecem para a vida eterna, não é eternal, eterna, assegurando o tipo de salário, recompensa, aquilo que nos alegraria, que nos daria toda a confirmação de que o nosso trabalho de assistência, de caridade, de amor ao próximo, seja no trabalho espírita ou no lar, receberia a recompensa grandiosa, aquelas que fica na alma. E quanto mais a gente vai evoluindo e trabalhando de acordo com a parábola dos talentos, maiores compromissos nós também receberemos. E isso, de fato, é algo que nos dá alegria, porque a seara de Jesus nos aguarda. E se nós estamos negligenciando, desanimados, está na hora da gente rever, porque nós fomos chamados por Jesus a atuar nessa grande época de transição. Eu vou passar a próxima slide para o Marcelo, com a mensagem de Dr. Bezerra, que foi recebida no dia 13 de novembro de 2010 em Los Angeles, que fala sobre o trabalhador espírita e a época de transição planetária. Vai você. Foi muito melhor, galera. Você. Estava boa a palestra, né? Eu vou só fazer a leiturazinha final, um pequeno comentário. A grande transição prossegue, e porque se faz necessária, a única alternativa é examinar-lhe a maneira de como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Que as diferenças opinativas sejam limadas, os ideais de concordância
sejam praticados. Não é a primeira vez que vos comprometestes enganando-vos também, mas esta é a oportunidade final, optativa para a glória da imortalidade ou para a anestesia da ilusão. Ser espírita é encontrar o tesouro da sabedoria. Tende coragem, meus filhos unidos, porque somos os trabalhadores da última hora, e o nosso será o salário igual ao do jornaleiro do primeiro momento. Cantemos a alegria de servir, confiando em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos delegou a honra de falar em seu nome e em seu nome ensinar, curar, levantar o ânimo e construir um mundo novo. Rogamos a Ele, nosso divino benfeitor, que a todos nos abençoe e nos dê sua paz. É um momento derradeiro. O que significa isso? Não que Deus vá nos degradar para o resto da eternidade, para o mundo inferior. Porque a misericórdia divina não comporta esse tipo de comportamento. Desculpem o pleonasmo. Mas é um motivo de reflexão. Quando nós trazemos nas bem-aventuranças, bem-aventurados, os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra, aí está, nesta bem-aventurança, o convite. Se quisermos ficar neste planeta que tanto amamos, que foi a escola trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos aceitou, ou se queremos passar para uma escola, um internato, talvez um pouco mais duro, em algum canto do universo, no degredo que há tantos milênios ocorreu, de lá para cá. Talvez sejamos os entraves da humanidade que precisa melhorar-se. Neste processo de transição que Andréia tão bem explicou, as entranhas do planeta se agitam e o mundo inferior pode ou não encontrar ressonância nos refólios de nossas almas, ainda tão conturbadas, mas já com uma ânsia de buscar algo melhor. Todos nós aqui queremos ser felizes. E sem dúvida, neste momento derradeiro, como ele nos traz, é optativo, pois o livre-arbítrio está aí posto. E é lei, e é regra universal, que Deus, nosso Pai, estabeleceu para todo o infinito. Mas neste momento derradeiro, neste esforço último que poderemos fazer para melhorar o mundo que gostaríamos de receber, está aí o convite para o trabalho do Espírito. Vai ser difícil? Sim, gente. Vai ser difícil. Não vai ser um mar de rosas, nem um caminho florido, mas será através deste esforço de que todos nós, em conjunto, limando as arestas, trazendo as possibilidades de reencontro, de reconciliação, nós daremos o grande exemplo. Não que sejamos missionários, pois não somos. Somos os mais necessitados. Eu ouvi recentemente um jovem de uma outra casa espírita que fui para lá. Não vou nem citar o nome para a gente não levantar nenhum tipo de fofoca. E ele falava: eu não quero nada de doutrina espírita, não. Isso não serve para nada. Meu pai aqui é uma maravilha. Vai ver como é que ele é lá em casa. Que exemplo nós estamos dando para estes que vão dar continuidade ao movimento espírita. Porque isso aqui, gente, vai um dia passar. Eu vou desencarnar, Fátima também, Mackenzie, André e a turma toda. A gente faz esse movimento. Um dia a gente vai voltar. E esses meninos que são os nossos filhos vão receber um pouquinho do exemplo que nós dermos. O processo de evangelização começa lá em casa, através de um exemplo que eu dei.
Uma vez eu vi um livro, num filme educativo, de que o pai estava levando o menino para um parque temático da Disney ou alguma coisa do gênero. E o menino vai, tinha 7 anos, e até 8 anos, acima de 8 anos, ele pagava meia entrada. Perdão, abaixo de 8 anos ele pagava meia entrada. E o menino tinha 9 anos, mas ele era um menino de baixa estatura. E o pai chega com ele, e o rapaz, é uma história conhecida, e o pai chega ali com o menino e fala: quero entrada inteira, 2 inteiras. E o rapaz, sendo gentil, fala assim: não, mas qual a idade dele? Ele tem 9 anos. Não, mas bota ele como 7. Ele dá para passar por 7. Não. Me dê a inteira mesmo. Vamos fazer o certo. Nós geralmente fazemos isso. É natural, não, eu quero fazer uma economiazinha. Mas ele estava dando um exemplo para aquele menino. Então o processo de evangelização começa nas questões mais sutis. Esse é o trabalhador do futuro. De um mundo que será um dia um mundo de regeneração. Nos pequenos atos. Não é só aqui fazer uma palestra bonitinha, porque chega lá fora, como o André nos trouxe, a gente pinta o 7. Se é que não pinta o 8. São as questões mais delicadas, da brandura, da doçura. Mesmo que estejamos sozinhos, será que a gente está sozinho mesmo? Será que o trabalhador espírita está sozinho porque é mais responsável? Nós temos uma grande responsabilidade. E nós falávamos ontem, quando a gente desencarnar, não fala que é espírita. Porque se falar que era espírita, vai falar: meu Deus do céu, mas você sabia tanta coisa e usou só 10%, 5%. É melhor falar: não era nada, era uma pena no vento. É brincadeira, porque lá em cima, ou lá embaixo, ou sei lá onde que a gente vai se situar, do outro lado, vamos falar desta forma, isso aqui vai se tornar transparente. Nestes tempos de transição, é preciso conscientização e responsabilidade. O criminoso sempre volta ao local do crime. No local onde vai trabalhar na casa espírita, na cidade onde o acolheu, no grupo onde o escolheu, neste processo que a nossa própria consciência clama por reajuste. Não vamos fugir disso, gente. Porque se nós fugirmos, serão as outras provas que irão nos acometer. Talvez não aqui, talvez no Brasil, ou em outros países. Porque a necessidade de reajuste vai aonde está o delituoso. Essa é a lei. Não porque Deus castiga, porque Deus tem pressa para que nós nos encontremos em níveis mais superiores de plenitude, para que sejamos mais rapidamente felizes com refinados. Muita paz para todos vocês, muita alegria. Pedimos as preces de vocês, de preces uns pelos outros, porque às vezes, na frente de batalha, na vitrine em que nós nos encontramos, com este rótulo de tamanha responsabilidade, ser espírita, somos aqueles primeiros a receber as pedradas do mundo. Muito obrigado a todos vocês.